Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor jamais nos decepciona. Ele é fiel, Ele é a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, aquele que nos ensina. Não vos deixarei órfãos, senão eu não vos teria dito, vou preparar um lugar à casa do meu Pai, há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Ele não nos decepciona, tanto nesta vida como na vida vindoura, ressurreição do último dia, a alegria daqueles que têm o nome escrito no livro da vida e perseveram dia após dia. Ele nos concede sempre o bom ânimo, aonde maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. E já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória. Não seguimos segundo seguem os pagãos com solicitude com esta vida, segundo cultuando seus falsos deuses, as suas falsas solenidades, aonde ele já dizia: estou a ponto de vomitar as vossas festas de luas novas, ordenanças meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum, se colocadas na balança, estão sempre achados em falta. Todos aqueles que são falsos, enganadores e ludibriadores e que negam a verdade, trocando a liberdade pelo espírito, segundo as suas muitas doutrinas meramente humanas, aonde agem mancomunados, interligados uns aos outros, ao corpo da meretriz, aonde jamais ele vai unir um membro da meretriz a seu corpo. Aquele que é o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Senhor dos Exércitos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita. Pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. A segurança daqueles que se refugiam no Senhor. Jamais vi um justo mendigar ao pão, tampouco a sua descendência, onde somos sempre fartos do pão da vida, o alimento que entra, espiritual, que entra pelo ouvido, pois a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo gerado no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, aonde tudo ele formou, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquele que passou, após fazer vários feitos, o verbo que se fez carne, passou pela morte e morte de cruz, o batismo de fogo no Monte das Arábias, e o Pai o justificou ao terceiro dia. Aquele que vive, reina e governa, está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, e dia após dia os vence pelo sopro da sua boca aqueles que se opõem à sua verdade. Aquele que nos ensina para os incrédulos: por que procurais entre os mortos aquele que vive, reina e governa e tudo opera e executa, do qual nós o confessamos, aquele que fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto, e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai. Aquele que recebeu na transfiguração a lei de Moisés, através de Moisés, e os profetas através de Elias, aonde levantou a tenda caída de Davi, aonde eles, não compreendendo ali a construção do terceiro templo, do qual ele disse que derrubaria o templo terreno, que levou 46 anos, e em 3 dias levantaria a tenda caída do Davi. Assim como a serpente Moisés o levantou no deserto, foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado, aleluia. O profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós,
aonde ele é aquele que nos ensina como proceder, seja em palavras como em atitudes. Isso nos é imputado como justiça, cheiro e aroma agradável para aqueles que o confessam e se arrependem dos seus caminhos, assim como também cheiro de morte para aqueles que perecem segundo a incredulidade e a mentira, do qual os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo aquele que ascendeu nas regiões celestiais, e nós, por termos depositado a confiança nele, crendo de todo o coração, de todo o entendimento, que é desviar do mal de todas as suas posses, de toda a sua alma, semelhantemente a este, recebemos o batismo com Espírito e com fogo. E assim como ele ascendeu nas regiões celestiais e o Pai o justificou ao terceiro dia, onde o anjo da morte não foi capaz de detê-lo, assim ele fará com aqueles que perseverarem até o fim daquele grande dia que se aproxima depressa, aonde nem ele nem os anjos sabem, a não ser o Deus Altíssimo, mas sabemos que ele está preparando o caminho para a sua vinda, governando com justiça e equidade na imparcialidade, exercendo o direito, e então entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará na sua força e no seu poder com os anjos, que são os ceifeiros. Feito um pouco menor que os anjos, além de ser mediador entre Deus e homens, também se tornou uma aliança superior aos anjos e lhes concedeu àqueles que o glorificam tanto no céu como na terra a ceifa final, aonde os anjos são os ceifeiros, um é o que planta, o outro é o que colhe. E bem-aventurado aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, se alegrarão com júbilo juntamente a ceifa com os ceifeiros, declarando aquele que santo tu és, santo tu és, santo tu és. Aleluia! Aqueles que clamam de dia e de noite, vem Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.